Olá, amigos, é mais uma edição do Repórter Animal, o repórter do YouTube. Nesse dia 17 de dezembro de 2024, vamos mais para um conteúdo aí para os amigos de utilidade pública. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre saída de esgoto e a grande pergunta que as pessoas me perguntam: animal, por que que o meu vaso não dá descarga boa? A gente vai dar descarga, a água fica girando e você jogando água em cima, gastando água e não vai embora. Então tá, hoje eu vou dar dica para você como fazer uma saída de esgoto do banheiro em geral, né? Mas principalmente do vaso sanitário, para você ter uma boa descarga. Vamos começar aqui do início, mostrando coisa simples. Olha, isso aqui é uma saída de esgoto. Logicamente, antes do detalhe que eu vou passar para você, que é eu peguei essa explicação técnica com o engenheiro. Vou contar tudo para você no final do vídeo, o que aconteceu, contar um caso ilustrativo, que não tem como você falar que essa explicação técnica não é real, por causa da ilustração perfeita que foi feita, tá? Então tá, isso aqui são coisas simples, né? Primeiramente, lógico que você tem que ter uma boa queda d'água do seu banheiro em relação à rua, né? Quem tem o esgoto da Sanepar tem um limite lá para aprofundar muito. Tá, às vezes no final eu falo alguma situação, ou muitas no Brasil, por que que você também não vai conseguir essa boa saída, porque vamos deixar essa informação para o final. Vamos lá mostrar o detalhe aqui, ó. Coisa simples. É importante, gente, que esse vídeo que eu vou falar aqui são para pessoas iniciantes, tá? Pessoa lá na tua casa, ela mesma quer fazer, não pode contratar um profissional, que hoje em dia tá tudo muito caro, né? Um profissional qualificado, porque o profissional qualificado, principalmente o especialista em saída de esgoto, ele tá careca de fazer isso, então ele tem muita experiência, né? Mas para você que é iniciante, faça você mesmo. É bom dizer que eu já fiz uma filmagem aqui com a filmadora, e quando eu fui sacar o cartão de memória para enviar, eu perdi e não encontrei, então tem que fazer novamente. Aqui, ó, vamos aos fatos. Aqui um detalhe, ó, aquela saída, coisa importante também, gente. Você tá vendo que essa curva que eu coloquei aqui é uma curva 90 graus alongada, né? Então, o grande erro de iniciante quando vai fazer encanamento, eu vou mostrar vários erros que eu inclusive já cometi quando não tinha recebido essa informação desse engenheiro aí, ó. Não foi ele, passou direto para mim, mas ele passou para outra pessoa. A pessoa contou o caso ilustrativo e abriu a minha mente, né? O meu conhecimento, o meu cabelo, criando um leque de informação aí. Olha aqui, ó. Curva, um detalhe importante, ó. Ponha sempre curva de alongada. É 90 graus também, mas alongada. Tá vendo? Lá no pé lá, ó. Também tá uma curva alongada. Só que ali eu gastei duas curvas de 45 para fazer o 90 graus. E depois acabei descobrindo que com uma curva só faria, como fiz aqui, ó. Ó, fez o mesmo serviço, ó, 90 graus alongada, com uma curva só. Lá eu tive que usar duas de 45, fez o mesmo alongamento, mas eu gastei duas curvas, tá? Tá lá embaixo, lá, ó. Aqui, ó. Outro detalhe, ó. Não precisava colocar duas, eu vou ter duas saídas. A do chuveiro, o ralo do chuveiro que vai ficar aqui embaixo, e a saída aqui embaixo da pia do banheiro. Por quê? Só a água que vai sair, a possibilidade de entupir é muito pequena, né? Já que o grande vilão mesmo é a gordura, então só a pia da cozinha que tem esse problema de entupimento por causa da gordura, né? Só água. Chuveiro, mesma coisa. Bastava eu puxar no ralo do chuveiro lá, ó. Põe um ralo lá. Aqui ponharia uma curva, jogava num só. Mas o que acontece? Eu já ia criar uma curva aqui, ó, um obstáculo.
para desentupir, se um dia, apesar da pequena possibilidade, mas existe, você desentupir, né? Então aqui sai direto de lá, vem direto aqui com uma queda de 60 centímetros de água. Ele está mais baixo que o nível do piso, 60 centímetros. Que outra aqui, ó. Mas vou na causa principal, ó, falar mais alguma coisa, gente. Como eu já disse, a possibilidade de entupimento é muito pequena, mas existe. Olha aqui, ó. Eu já tinha essas curvas aqui, esse joelho aqui, ó, comum. Eu vou trocar, ó. Eu vou descartar ele, não vou usar. Olha aqui, o mesmo 90 graus, mas ó, pra você ver a diferença tá aqui, ó. Ó a diferença, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, digamos que você precisa entupir, enfiar um guia aqui, futuramente, com o teu banheiro tudo pronto. Ou até, muita gente, quando é muito longo, o guia não vai, você precisa pôr aquele ferro de construção civil de 4.2. Há a possibilidade de ele vir aqui e fazer a curva, gente. Tá? Já que não tem obstáculo aqui, ó. Então, ó, eu descartei aquela ali, já tinha. E vou colocar duas curvas aqui, onde vai ficar o ralo. Aqui onde ele vai descer, ó, para atingir lá embaixo, ó. 45, 45, mesma coisa na pia, tá? Esse é outro cuidados especiais. Eu podia usar um cano de 40 aqui, ó. Tá? Mas tendo em vista que o serviço está sendo feito, o valor financeiro que vai ser maior em função de pôr um cano de 40 ou de 50 muito pequeno, já está fazendo, a mão de obra é a mesma. O dia que entupir, tem que torcer para não entupir. Imagina o grande prejuízo que é você entupir um banheiro depois de pronto, quebrar cerâmica, mão de obra, enfim, depois não acha mais a mesma cerâmica. Então é só problema. Então o cuidado tem que ser na execução do serviço, para diminuir a possibilidade. Quanto menos possibilidade de entupir, melhor. O desconforto da família que já está morando, às vezes fica sem banheiro por mais de um dia, dependendo do caso, né? E às vezes até por semana. Então é complicado mexer no encanamento, numa saída de esgoto depois de pronto, né? Lugar tudo com cerâmica, enfim. Tá, os cuidados que eu estou tomando agora na hora de fazer. Fato principal, deixa eu ver se eu tenho uma trena. A ilustração vai vir no final. Olha aqui, ó. O vaso vai ficar aqui, ó. Eu tô com praticamente apoiando em cima do cano, ó. Tá vendo? 60 centímetros de queda d'água. Que o vaso vai ficar aqui, ó. Aqui, ó. O vaso vai ficar aqui, ó. A válvula hídrica tá ali, ó. Bem alinhado que já foi projetado, né? Eu fiz esse projeto aqui depois que eu descobri esse grande segredo que o engenheiro nos passou. Eu vou contar a história com eles. Tá? Bem alinhado com o centro do vaso. Então tá, ó, o grande segredo, você precisa de pelo menos 40 centímetros e pôr o vaso em cima, gente. Porque tem muita gente que, olha, pega e põe não vai pôr um T porque a saída é um só. Se fosse o T, pelo menos ele tem uma profundidade maior que a curva, tá vendo? Quando você tá descarga, o vaso está aqui, a água ainda tem esse percurso aqui, não é suficiente. Mas, como a pessoa não precisa de duas saídas, porque se ele colocar um T, ele teria que pôr um tampão aqui para fechar, certo? Para aproveitar a parte de saída, né? Pôr um tampão aqui. Então, a pessoa põe uma curva, que tem uma saída só, que é o que precisa para pôr o vaso. E a curva não tem essa profundidade, é bem rasinha. Já tem a curva que vai aqui, ó. No caso de 100, né? Mas ó o desenho que faz a curva de 100, ó. Mesmo desenho dessa. Às vezes a pessoa não toma nenhum cuidado de pôr uma curva dessa aqui, ó. Não por falta de conhecimento, ó. Que já melhoraria muito, né? Então essa curva aqui tá alta porque ela é alongada, entendeu? Ela já tem uma altura maior. Mas a curva 90 graus comum, joelho, não é curtinha, não é alongada, né? Aí, o que acontece? Já põe o vaso em cima dessa curva. Aqui, quando você dá descarga, olha aqui. O trajeto que a água vai fazer
para depois chegar no embalo já com pressão, fazer isso aqui, ó. Aí o pessoal põe a curva aqui, o fundo já tá aqui mesmo, põe o vaso aqui. Então esse é o grande segredo, ó. Você precisa de no mínimo 40 centímetros aqui, para que não fique aquela descarga aqui que a água, como que a água vai ficar girando aqui? Se você tem um toco aqui, ela vai direto, vai bater lá embaixo, também com, não colocando curva alongada aqui, ó. É 90 graus também, mas é alongada, alongada, vai embora, tá? Eu quero mostrar outro detalhe importante que veio um amigo nosso aqui, no intuito de querer ajudar, e também não tem muita informação, uma informação que eu recebi privilegiada, né? Porque eu não precisava. Ele falou, não, ó, animal, você tem que facilitar o teu serviço, ele falou pra mim. Ele falou, não. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Em vez de você descer aqui e vir aqui, ó. Em vez de você descer aqui e vir aqui, porque tava aqui, ó. Comecei aqui o encanamento, ó. Tá vendo, ó? Eu tô mostrando pronto, gente, porque não tem como você fazer um serviço aqui. Eu levei 3 dias, 4 dias para fazer essa vala aqui, usando um martelete que tinha um piso muito, 2 pisos, foi feito um piso concreto, depois foi feito outro. Eu que já tinha quebrado tudo quanto é coisa no ponteiro, até esse aqui, ó, até essa viga, foi bem. Quando eu cheguei ali, eu enrosquei o meu pitoco. Como dizia o meu pai, falava assim, nunca achei um tatu com 2 rabos que eu não arrancasse um. Mas ali eu achei um tatu com 2 rabos e eu não consegui arrancar um. Eu tive que locar o martelete. Foi um dia de serviço para fazer, ó. Essa vala, aproximadamente 6 metros de vala, com 2 pisos de concreto, né? Então, aqui, ó, desceu 40, aí eu vim pra cá pra fazer a saída. Ficou até boa, que ficou mais comprida, né? Porque tinha uma coluna aqui, ó. Tinha uma coluna aqui, não dá pra passar aqui. Eu tive que puxar mais pra cá. Quanto mais comprido tivesse aqui, melhor, mas aqui foi suficiente, ó. Tem uns 60, né? Então tá, o meu amigo falou assim, não, faz um serviço mais fácil, ó. Puxa aqui, por cima. Põe um cano aqui que eu consigo mostrar. Quer ver? Ó, ele falou, em vez de você descer aqui, reto, e depois fazer a curva lá embaixo, lá, faz a curva aqui, ó. Cara, com cano de 100, isso aqui é só uma ilustração, esse cano aqui. Aqui, ó. Vou aqui pra ficar mais ilustrado. Ele falou, não. Ele queria que eu fizesse esse desenho aqui, ó. Saísse ali, vinha aqui. Daí descia aqui e já pegava o cano lá, né? Tá. No fundo, lá desci, né? Ele ia ficar não, ia ficar melhor, ia ficar com uma curva só. Aí eu expliquei pra ele todo o ilustramento. Falei, não, acontece que é o seguinte, ó. Eu preciso desse toco aqui embaixo do vaso, certo? Debaixo do vaso, pra ele pegar embalo. Não adiantava eu ter o 40 centímetros, o 60 aqui, ó, já. Aí você ia puxar de lá aqui, o vaso já ia dar de cara com uma curva, a tua descarga, entendeu? Aí eu expliquei tudo isso pra ele, ele acabou falando, já que você tem razão. Foi o que um engenheiro falou, daí você não ia ter 40 centímetros embaixo do teu vaso. A água podia girar do mesmo jeito, né? Apesar dessa queda boa aqui, que ia facilitar, né? Mas ele fica melhor embaixo do vaso, pra ele pegar o embalo e depois vir pra cá, mesmo que ele encontre essa curva aqui, ó. Tá certo? Então eu fiz o serviço mais difícil, mais demorado, mais caro, porém mais eficaz. Então é essa o grande segredo. Agora eu vou contar a ilustração pra você, que não tem como você falar que... Vou virar pro meu lado aqui. Eu vou contar a ilustração pra você aqui. Você vai ver que foi perfeita a ilustração. Não tem como, contra fato não tem argumento. O que aconteceu? Um rapaz... Eu olho a sacanagem que ele ia fazer com a própria mãe, gente. E no final acabou saindo pela culatra e pelo um erro de cálculo dele, por falta de conhecimento,
ele ia prejudicar a mãe dele, mas a mãe dele saiu beneficiada. Que lá na casa da mãe dele tinha um vasinho, ele tinha um vaso da casa dele, muito bom, bonito, coisa assim, mais chique, né? E não dava descarga, ficava girando assim. E sempre que ele ia na casa da mãe dele, lá tinha um vasinho pequeno, feio, mas dava uma descarga que ele puxava assim e ia embora, né? Aí você vê a sacanagem, gente. O que um ser humano desse não é capaz de fazer com outra pessoa, fazer com a própria mãe? Falou, convidou a mãe dele para fazer uma troca de vaso. Ô mãe, tem um vaso lá em casa muito bonito, tudo. Vamos trocar nesses vasinhos da senhora, eu gosto de vasinho aqui. E a véia na inocência, tudo, né? Fez o rolo. Resumindo, aí ele foi lá, trouxe, desinstalou o vaso da casa dele, trouxe, tirou da mãe dele, colocou o vaso dele na casa da mãe dele, só que pra surpresa da ele foi dar uma descarga na hora. E por ele não ia dar descarga, né? Ele achava que o problema estava no vaso. Ficou girando, 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 não foi. Aliás, o contrário. Estava na casa da mãe dele. Foi. Ele falou, puxa, mas ele já viu que tinha dado um tiro, que não era o problema, não era aquilo, né? E levou o vasinho lá para casa dele, que era da mãe dele, que dava boa descarga, chegou lá e não deu descarga. Ficou assim. Então só chegou nessa conclusão porque daí ele falou, ele foi correr atrás de informação, porque aquilo estava acontecendo. Foi atrás de profissionais qualificados, aí falou com o engenheiro. Esse engenheiro falou para ele, não. Então acontece na casa da tua mãe, vou mostrar novamente, aqui agora. Na casa da tua mãe, dava boa descarga, porque tinha um toquinho lá, e o engenheiro nem tinha visto. Você pode cavar lá e olhar que tem um toco de cano lá de no mínimo 40 centímetros embaixo do vaso. Não é uma curva aqui, onde a descarga já bate de frente com a curva e tem que fazer uma curva. Por isso que fica girando. Só que para você fazer um serviço desse, para deixar 40 centímetros, no mínimo, claro, o mais possível, né? Se tiver um 20, vai embora, 30, mas o ideal seria 40. Você precisa ter o alicerce da tua casa, quando você comprou o teu lote, ou já comprou pronto, o lote ao invés de estar no nível da rua, você tem que levantar o alicerce da tua casa, no mínimo 25 centímetros, né? Para conseguir, como é que você vai levantar o vaso, se a tua construção está no nível da rua, fosse o caso aqui, ó, e você não consegue esse serviço. Então não é tão simples, assim, vem do histórico já, né? Mas tem muita gente que tem esse recurso lá. O banheiro dele tá 40 centímetros mais alto que a rua, mas ele joga fora o recurso. Ele vai lá, põe uma curva lá, leva mais para frente aonde ele precisa sair e faz a curva novamente, enquanto ele devia usar o recurso debaixo do vaso, certo? Aí você pode ter uma queda não tão boa aqui, que a sua descarga vai ser satisfatória. É essa a grande dica aí que eu queria deixar pra você, né? Então eu peço a você que eu mostrei pronto porque foi muito dia, não tinha como ir fazendo o serviço mostrando, né? Mas o importante é que é o exemplo, não é fazer. Isso aqui é simples, né? É o mecanismo, é a queda d'água, é o projeto que tem que ser bem feito, né? Então agora eu vou continuar aqui, vou instalar os dois ralos ali. Não, o ralo do banheiro e a saída da pia. Vou aterrar isso aqui e depois eu faço um vídeo pequeno aqui, colocando como por que o meu vaso não dá descarga boa. A água fica girando e não vai embora. Esse vai ser o normal. Depois eu faço com o mesmo nome, por que o meu vaso não dá descarga. 2, porque um vai ser o primeiro, né? Certo? Um abraço do Repórter Animal, cara de pau. Eu sou o Repórter Animal, eterno aprendiz, onde o palco da vida tem sido a maior escola. Repórter Animal, o cara de pau e ponto final. Vou ligar aqui agora.